Pessoal, tem uns inscritos meus pedindo para que eu fale sobre a comadre Florzinha, né? Então, como vocês pediram, eu vou falar aqui. Eu peguei aqui um relato para vocês da internet. Gosto de ser honesta, né? Um relato sobre a comadre Florzinha. Então, se prepara aí que já vem uma história maravilhosa da comadre para vocês. O castigo da comadre Florzinha. Pessoal, vocês sabem que a comadre Florzinha, ela é uma protetora da mata e dos animais. Um homem, dono de um sítio pequeno no interior, ele tinha ali alguns cavalos, alguns cachorros, porém ele não era de tratar bem esses animais, não. Se o cavalo empancasse quando ele saísse com ele para trabalhar, era chicotada, era paulada. Se o cachorro não obedecia, era chute. Então, ele deixava os animais sem comer, tudo porque ele era de fato um rio mesmo e tinha os animais ali por ter, mas que amor era zero. As pessoas daquele lugar que observavam as atitudes daquele homem começou a alertar ele: rapaz, o senhor para de fazer isso com esses bichos, porque se a comadre ver, ela não vai gostar e ela vai cobrar de você. E ele ali dizer que comadre que nada, eu tenho lá medo de comadre, isso nem existe, isso é coisa de gente antiga. Porém, no meio da noite, a gente começou a aparecer os sinais. Quando o homem acordava pela manhã, a crista do cavalo dele estava toda trançada. Além da crista, no rabo do cavalo também. E eram nós, gente, era nós que não dava para desatar nem com faca. No meio da noite, o cachorro começava a latir para o nada, assim, para o mato, e um sovio arrepiante, bem fininho e prolongado, respondia de volta de dentro da escuridão. Porém, o homem, ele ignorava todos os sinais, ele continuava batendo os animais como se nada tivesse acontecendo. Foi numa tarde quente, ensolarada, que o castigo chegou. O homem decidiu ir para a mata junto com o seu cavalo tirar lenha. E saiu por ali, né, como se fosse um dia normal, como qualquer outro. Não sabia ele o que ia esperar. Quando ele chegou na mata, amarrou seu cavalinho no toco e começou ali a tirar a lenha. De repente, ele começou a perceber algo estranho. Toda a mata começou a ficar em silêncio. Não se ouvia um pássaro sequer cantar. E de repente, o vento parou e ele começou a ouvir um assovio bem fininho, prolongado, que ia entrando dentro do ouvido dele. O cavalo começou a ficar assustado, deu uma empinada, começou a querer se soltar. O homem começou a se arrepiar todinho. O cavalo parou fixado, tremendo, como se estivesse vendo coisa ruim. E o homem, antes mesmo dele perceber que algo tinha se aproximado dele, ele começou a sentir a primeira cipuada. Começou a sentir lapada de cipó nas costas, por todos os lados. Para onde ele se virava, ele só sentia aquelas lapadas, ele não conseguia ver nada. Depois, de repente, parecia que aquilo estava batendo cortigre. Ele começou a se coçar todinho. E aqueles cabelos, papai, e o assovio cantando, né? E ali ele pegou o cavalo dele e partiu voltando para casa em toda. Depois que ele chegou em casa, né? Foi que ele começou a entender mesmo o que tinha acontecido. Ele veio cair em si, né? Porque ele estava em um momento de choque. E uma das coisas que fez ele lembrar que era a comadre Florzinha foi porque ele sentiu na hora ali um cheiro de fumo muito forte, além do cheiro de flores podres, né, que ele sentiu ali. E ele disse que lembrou de relance assim que viu uma sombra pequenininha correndo por dentro das árvores. Então, aí ele se tocou que aquilo foi a comadre Florzinha que estava batendo nele porque ele maltratava os animais dele. Essa surra ali, gente, foi grande, né? Ele ficou todo roxo, ele mal conseguia andar, né? Porque a surra foi grande e ele sempre dizia que não apanhou de gente nenhuma, ele apanhou de comadre Florzinha. E para eles foi um grande aprendizado, porque a partir dali ele começou a tratar bem os animais dele. E começou a pegar pratos de papa e colocar para a comadre Florzinha na porteira do sítio. E depois daquilo, acabou os assovios, né? O sítio ficou em paz. Mas ele pagou um preço caro por não acreditar na comadre Florzinha e por maltratar os animais. E vocês, gente, vocês acreditam na comadre Florzinha? Vocês protegem os animais, cuidam bem deles. Cuidado para não ser a próxima vítima dela, tá? Porque ela não tá de brincadeira, não. Quando ela vê bicho sendo maltratado, ela dá cacete mesmo, viu? E se você gostou desse vídeo, tem história parecida com essa, gente, mande para mim no meu Instagram, tá? Comentem, gente, aqui no vídeo, comentem, deixem um like, se inscrevam, tá certo? Compartilhem com seus amigos. É isso, até o próximo vídeo, gente. Tchau!